Olá, boa tarde, meus queridos. Boa tarde, doutor Eduardo. Tarde. Estamos cá hoje para mais um Chá com Propósito, do nosso projeto Ikigai Angola, o caminho da transformação. Hoje nós vamos estar a falar sobre o poder do ambiente como espaço que pode moldar o nosso sucesso. Por que esse chás com propósito? Porque nesse chá com propósito nós temos conversas reais Uhum. e despertamos as consciências das pessoas. E por quê? Porque elas vão refletir e vão se impulsionar sobre aquilo que nós vivemos, que é o nosso dia a dia. Certo. E o que nós queremos aqui nesse Chá com Propósito é poder transformar vidas, transformar pessoas, mostrar trabalhos de jovens angolanos e não só né, de qualquer um de nós, o que é que nós estamos a fazer por nossa Angola, o que é que nós pensamos que podemos estar a melhorar, o que é que podemos estar a corrigir, para poder termos uma Angola diferente, uma Angola com propósito, uma Angola que consiga efetivamente viver o seu propósito. Propósito, certo. Então, seja muito bem-vindo. É o nosso doutor hoje, doutor Eduardo, mas ele vai se apresentar, não é verdade? Certo, certo. Porque eu conectei-o numa atividade que nós tivemos numa gala Sim, foi a gala do e turismo. do turismo, e nessa gala do turismo foi muito interessante porque as pessoas conectam-se com as coisas. E então eu gostei muito de ouvir o projeto, mas espero, né, que aqui agora explique-nos, né, o que é que tem desenvolvido. Desenvolvido. E nós queremos muito perceber, melhorar, aprender, né, e poder perceber que afinal o ambiente, não é? O nosso ambiente, e onde nós vivemos ou onde nós trabalhamos, pode alterar a nossa forma de estar, de pensar, né? De De conectar. conectar. Bem interessante. Certo. Muito obrigado, porque já agradecer o time da Ikigai, a doutora Paula. Meu nome é Eduardo Chisopa, eu sou turismólogo de formação superior. Uau, O turismólogo é como o profissional que estuda o turismo, a ciência do turismo em si. uau. Sou formador e consultor gastronómico. Bem, na verdade, nos conectamos no evento de turismo, que Sim, eu, recentemente fui nomeado como influencer turístico do ano. exato, Acredito eu, tenho a certeza que foi devido aos feitos claro. que em 2024 eu tive aí a Você, semear e agora eu colhi. exato. Mas o caminho não para, precisamos mesmo com uma Angola com propósito, uma Angola com jovens como eu e outros mais Exato, para exato demais. dar o, Mas nossa, o nota a vossa ramo. equipa aqui de jovens, Sim, uma equipa totalmente de profissional jovens que acabei profissionais. por conhecer também mesmo no evento Exato, bem interessante. e adorei. Então, muito obrigado Exato. ao time e a todos e vamos conversar um pouco. Vamos conversar um pouco. Bem, como sempre, nós temos perguntas, né? Que aqui a produção prepara para nós, então, degustarmos aqui no nosso chá com propósito. Certo, certo. Então, vamos lá as perguntas. O ambiente e o comportamento humano. Portanto, em que momento tu começaste a perceber que o ambiente onde nós estamos pode influenciar diretamente o que sentimos e tomamos como decisão? Bem, isso na verdade ela tem duas vertentes. Eu percebo muito sobre o ambiente como cliente, Exato. muitas das vezes em nossos restaurantes locais, e eu percebo que o conceito que vários negócios de alimentos e bebida têm não Uhum. vai de acordo à estrutura física do ambiente em si. Ok. Muitas vezes choca. E faz um tripé com o posicionamento dos nossos proprietários, que eles têm ainda o lado reservado, o lado Exato. da inovação devagar, e ainda querem as coisas muito tradicionais e torna o comportamento do consumidor de certos públicos diferente. Diferente. Ou Ok. seja, a dinâmica social de jovens e da dinâmica social de um público de uma idade superior é Exato. totalmente diferente. Totalmente E diferente. Sim. o ambiente muitas vezes impulsiona esse tipo de comportamento e de compra neles no espaço. Ok. Então, consoante as consultorias, as formações, fui dando conta que muitas vezes o problema não está no ambiente, mas nem no próprio produto. É Exato. simplesmente
no modo das preferências do o proprietário que proprietário. leva os seus gostos pessoais até o espaço. Mas pronto, agora eu vou fazer uma pergunta em relação a essa última nota. Mas então o proprietário não consegue levar, ou o Eduardo ajuda, Uhum. né, que aquele proprietário consiga então perceber que, ok, essa é a parte que lhe inspira, né, porque as pessoas também fazem porque conectaram e gostam, por exemplo, né, Uhum. mas depois o Eduardo com a consultoria vai orientar, né, Uhum. como é que o proprietário pode continuar a fazer também a sua ideia, né, construir a sua ideia, mas adaptando-se, né, A à realidade e a realidade. nossa dinâmica. Por exemplo, o que eu tenho feito é sensibilizar os proprietários a não estruturarem um espaço para um único público Exato, exclusivo, ok? Alguns anos atrás, o maior consumidor dos restaurantes era um público um pouco mais adulto. exato. Hoje, Hoje não. 5 raparigas Sim, recém-universitárias podem fazer um faturamento de 200, pode. 300 mil entre elas, Exatamente. comendo fast food, comidas rápidas. Exatamente. Então, os proprietários têm que se adaptar Exato. a esse novo público, a Novo essa público. nova dinâmica. Nova dinâmica. Então, é mais ou menos aí. Interessante. É mais- E tu já viveste alguma experiência assim marcante, onde simplesmente a mudança do ambiente trouxe um resultado transformador? Sim, depois das formações, de aplicar alguns procedimentos, de orientar de como podemos aproveitar os nossos espaços com uma decoração mais viva, mais conceito, uma decoração que faça com que aqueles detalhes chamem a atenção de vários públicos. Sim, eu já vivi. Agora, o que eu tenho vivido muito é o feedback dos meus próprios conteúdos. Certo, Eu tenho recebido, graças a Deus, um bom feedback dos meus conteúdos, isso é de que é bom. pessoas que mandam mensagem, olha, Exato, Eduardo, gostei do teu último vídeo, a partir exato, daquele vídeo me motivou a abrir um negócio, me exato, motivou a pedir um crédito para começar esse exato. negócio. Aquela última dica E, alterou a minha, e inspirou. seguir a tendência, né? Exatamente. Eu tenho recebido muito feedback. Porque isso é que é muito bom. Acho que o mais importante no nosso trabalho é quando nós começamos a receber o feedback Uhum. daquilo que nós Nós estamos a fizemos, fazer, né? exatamente. E na tua visão, quais elementos de um ambiente, por exemplo, luz, cor, cheiros, aromas, que influenciam mesmo sem a gente notar? Eu Porque acho. nós às vezes vamos a Uhum. determinados sítios, né? E Certo. que tem alguns essêncios, ou luz, ou ambiente, ou até a cor da parede, Certo. que impactam ou não, positivamente ou não, né? A ida para o restaurante, lá está o público, Certo. né? Certo. Eu digo sempre, agora eu estou com um tipo de filosofia que o ambiente hoje em dia vende muito mais que a própria comida. Exatamente. As pessoas hoje querem ir para um restaurante novo Não. porque querem tirar uma foto dentro de um restaurante novo, porque Ok, gostaram da decoração, ok, porque tá, as cores ok. vivas, as esculturas, lá tem a nova Exato, mobília. exato, E fica como consequência a alimentação, a comida, porque ele já lá está. Então, exato. elementos. Primeiro, eu vou pela música ambiente, sim, Ok. mas não aconselho todo mundo a fazer. Exato, depende do sítio, né? Exatamente, há Claro. conceitos que não precisas de Não música precisa. ambiente. Ele por si, né? Imagina, estás numa praia ou Exatamente. num resort cheio de árvores e o próprio O som som da do natureza, mar do mar, já conecta. já conecta. Então, atrapalhas quando um Exato, proprietário coloca uma música no fundo na praia. exatamente, Então, vá. exato. Outro elemento que eu Perfeito. que eu tenho notado também os detalhes dos dizeres na parede e os quadros. Isso Ok, hoje em dia fala muito. fala muito porque nós conhecemos várias frases motivacionais e quando vou Exato, para um restaurante e tem um estampado uma frase que eu gosto muito de um certo. autor, isso é um detalhe muito Isso, por acaso, importante. eu vivenciei um restaurante eh, no Namibe, Uhum. em que é na praia e todos os. Tu fazes um corredor e neste corredor tu tens várias placas
com Com vários dizeres, dizeres motivacionais, passagens bíblicas. exato, Bem, tu quando chegas no restaurante, tu já estás alimentado, exato. Conectas, conectas, porque realmente é importante, né? Que nós, que os proprietários e as pessoas que estão a pensar em ter um negócio, né? começam a buscar esse. Começam a analisar, chamar aqui o Eduardo, que é um consultor, que é especialista, formou-se, né, nesta área, para poder ajudar, né? Uhum. Quer dizer, então nós não temos só que falar com o arquiteto, hoje não temos só que falar com a designer de interior, Interior. temos que falar também com o Eduardo. Sim, eu acho que tem que ser Isto é a nova... time para montar um restaurante, Exatamente. acho que tem que se Isto montar uma agora é rede de um time consultores. de consultores, porque isso não é Pois. simplesmente escolher a cor ou a mobília, porque O afinal, achismo, exato, porque afinal tem alguém que já estudou e consegue perceber e dizer, olha, neste ambiente você não pode ter isso, pese embora, né, penso que a decoradora, né, também já faça claro. essa distinção, né, do que é, mas você vê com um dado diferente, Sim, com um olho um mais olho clínico, mais clínico, mais mais assertivo exatamente. nas Só para abordagens. dar mais uma ênfase no outro elemento que faz muito referência é a tonalidade das cores na parede. Exato. Eh, Nunca vamos notar que uma geladaria tenha O as fundo paredes de preto. fundo preto ou E cinzento. é até É engraçado, por sempre um acaso. azul no fundo, um amarelo, Exatamente. cores vivas. Cores vivas, ou um cor-de-rosa, ou Mas laranja. o preto, um cinzento num Exato, bar exato. já é Já é normal. normal, é verdade. E para falando em cores, eu lembro-me que eu fui ao restaurante, fui muito bem servida. Uhum. Por acaso, lá está. Eu, como queria muito provar as comidas daquele chefe, eu fui ao restaurante e gostei de lá estar porque fui muito bem recebida. O chefe vai ter conosco à mesa, sugere, dá Sugere. sugestões da comida, do que vocês estão a É pensar, o um que é que vocês presente. viram, exato, vieram celebrar. E então nós dissemos, viemos para o aniversário, então olha, tem isso, tem aquilo, e ele ofereceu-nos coisas. Mas tive testemunhos de pessoas conhecidas que lá estiveram anteriormente e que entraram e saíram, Ok. porque as paredes lá são pretas. Os guardanapos são pretos, verdes escuros, portanto, o cenário todo é todo castanho e preto. Mas lá está. Eu acho que isso também tem a ver com aquilo que eu quero me conectar. Exato. Eu nem sequer dei conta que aquelas paredes eram pretas. Exato. Aqui também tem uma distinção do tipo do público. É verdade. Eu, Preciso fazer esse estudo, eu e né? a doutora Paula temos gostos de preferência totalmente diferentes. Exatamente. E muitas das vezes o que eu acho normal, a doutora pode não achar tão Exato, normal assim exatamente. e choca. Então, Exato. quem choca primeiro é que não é o público desse estabelecimento. Exatamente. Quer dizer que aquela pessoa não é o Não se público que não conectou. se conectou. E eu conectei-me porque, aliás, eu já fui a pensar no que aquele chefe ia preparar. Uhum, Portanto, eu nem sequer olhei para as paredes. uhum. Acredita? E só depois de ela me ter dito é que eu me lembrei que as paredes eram pretas e que os guardanapos eram Mas pretos estavam e bonitas? estava lindo. Eu gostei. Pronto, eu gostei. Mas é engraçado que tu entras mesmo de dia, aquilo fica logo escuro, né? Mas pronto, é aquilo que lá está, as pessoas que lá vão é porque gostam de lá estar e estão conectadas, porque o O restaurante tipo fica logo cheio. o tipo de conceito, ok. Exato, o tipo de conceito. E depois, vamos lá aqui, criando ambientes que nos inspiram. Para quem sente que o ambiente já não motiva, qual seria o primeiro passo acessível para iniciar a mudança? Primeiro é analisar o que é que incomoda e o que Exato. é que podes mudar. Ok. Ok? Eu acho que muitas das vezes nós temos um padrão, digo isso nos negócios de restauração, um Exato. padrão que, que todo mundo segue, que até o tipo de decoração, como é montada as mobílias, Exato. tem assim um copy and paste Ok. muito Muito semelhante de semelhante todos. a Então, todos. eu acho que primeiro podemos analisar o que é que eu gosto de ver nos outros Exato. restaurantes e Exato. como eu gosto. O meu tem, o que é que não tem? Ok? Quando falo coisas acessíveis a mudanças com recursos muito menores, Sim. eu acho que podíamos partir com o que temos no mercado. Vou dar um Exato. exemplo para aqueles negócios de comidas típicas, Certo. que a decoração é rústica. Exato.
nós temos esculturas muito bonitas Temos. de Moana Pode, Exato. do Pensador, Temos. que com esse tipo de ambiente, e não é tão caro assim, Exato. são acessíveis, e temos quadros bonitos da nossa cidade, que Exato. podemos muito bem fazer esse jogo do Exato. útil ao agradável, e é barato. Vamos para a cidade da China, compramos isso tudo e Exato. podemos decorar e inspirar um pouco mais o nosso espaço. O nosso Não espaço. precisamos de grandes investimentos daquela última mobília do Dubai. Eu acho que não. Não. Podemos começar Podemos começar com com. coisas pequeninas Exatamente. e vamos indo. E na nossa live, tem alguém ou podemos continuar aqui? Eu acho que não. Alguma pergunta? Quer alguma, quer a gostar, quer saber de alguma coisa? Então vamos passar para como tornar um espaço mais produtivo e inspirador, mesmo com os tais recursos limitados. Então eu vou para um sítio, né, mais barato, né, mas que eu consiga comprar ao mesmo que aquele que foi para um sítio mais caro. E isso é verdade, porque eu vivi isso há pouco tempo. Eu decidi que ia fazer um lounge dentro da minha varanda e por acaso ela ficou muito jeitosa com melhor recursos menores, porque fui aos sítios certos, fiz a pesquisa, né? Fiz a pesquisa de valores, de preços e consegui transformar numa coisa, parecia ser uma coisa tão grande, né? Mas ficou tão mimosa e não foi necessário grandes recursos. Não foi. Exatamente. Na tua experiência, como ambientes energeticamente saudáveis influenciam o equilíbrio emocional? Eles abraçam o público, não, Não é? não tem É verdade. os ambientes assim energéticos, eles dão a sensação de menos estresse, e Exato. motivam muitas vezes o público que lá vem pela primeira vez. Exato. Não tem aquela distinção de, não, vou dar um exemplo, entrei para um espaço para atletas e fitness e eu me senti excluído. Exato. Não, Não, pode muito sim. bem saber um pouco mais do mundo deles, ouvir, Exato. consumir um batido com suplemento, que não Exato. faz nada de mal. Sim. Se não praticas exercício, mas podes caminhar, então Exato. são ambientes desses que levantam nossa disposição, o nosso estado de humor Exato. e está tudo bem. E está tudo bem. Realmente, Bem. o ambiente, o sítio onde a gente deseja estar, né, tem tudo a ver e deve ser, né, pensado que é algo que não vai nos transmitir paz. Paz. Porque se Acima tu de vais tudo. para um sítio, e eu, por isso é que eu gosto muito de conectar com os espaços. Certo. Eu, por acaso, tenho muito isso. Eu acho que os espaços, as cores, e onde eu vou, eu gosto de ter, de sentir. Porque isso é verdade, o que o Eduardo disse. Se a gente não sentir, né, nós não vamos lá. Não. E às vezes as pessoas podem até pensar, ai, ela não vai porque não. Não, às vezes até nem a comida, até a comida é boa. Mas senti que o ambiente estava pesado ou que se calhar não era aquilo que eu procurava Exatamente. naquele dia. E talvez se calhar o meu estado, né, emocional naquele Emocional. dia também não era o melhor, né? E eu, pronto, cheguei no restaurante, olha, eu não gostei de estar aqui. Não, não vamos ficar aqui. Já Já aconteceu. aconteceu. Chegamos em vários sítios, olhamos, não, o sítio até é verde e tal, mas está muito barulho. Era na praia, tinha muita música. Não, tem muito barulho, não é isso que nós queremos. E saímos, porque a pessoa quer definir, ou quer ouvir as ondas do mar a baterem, ou quer ouvir a música. Se é para a música, vai para a discoteca ou para um bar, né? E então quer dizer que nós temos cada vez mais que perceber que o nosso estado emocional também influencia, o poder né, do ambiente. o poder do ambiente e o local onde a gente quer estar. Exatamente. Então é importante nós estarmos sempre conectados com isso, né? É. Agora, vamos te pedir, né, aqui estamos já nas perguntas finais, se pudesses deixar uma mensagem para quem quer transformar o ambiente ao seu redor e com isso transformar a si mesmo. E o que é que tu dirias a esta pessoa? Simplesmente começa,
começa com o que tens, começa onde estás. Isso resultou comigo. Não vou dar aqui tanta Exato. frase motivacional, Não, mas siga a tua página. começou comigo, eu comecei os meus vídeos dentro do carro, Exato, com um microfone idêntico, exato, liguei a câmera e comecei. certo. Obviamente que os meus primeiros vídeos, Mas isso é bom. há Eu dois antes e anos, depois. o antes e Sim, depois, claro, há 2 anos, não claro, eram com essa toda a confiança que eu claro, tenho. claro. Transformei-me primeiro e Sim, comecei agora a impactar as exato, pessoas. exato, Então, hoje em dia eu tenho parceiros que têm estúdios de gravações, eu tenho outros exato, locais para gravar, mas exato. o melhor sítio para fazer o melhor vídeo Hum. ainda continua sendo no meu carro. Que eu estou Que tu dentro, sentes, que é o teu ambiente, é que eu me porque é solto, ali que tu te conectaste. é aí que eu consigo Exato, tirar o vídeo exato, que vai impactar, o vídeo exato, polêmico, o vídeo que eu não quero para 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 o conteúdo e vou deixar para as formações. exatamente. E aí eu consigo, eu onde me encontro, onde me conecto. Quando te conectas, é engraçado. Mas não precisei esperar Não precisas esperar. comprar um Jaguar. Exatamente, exatamente. É mesmo com o que tem. Com o que tens. Então, Então é isso que nós precisamos e nós precisamos de transformar e nesse chá com propósito nós queremos mesmo trazer essas histórias reais, uhum, essas conversas reais para as pessoas que nos estão a ouvir hoje na live e as que vão ouvir depois perceberem, né, uhum, que nós temos que começar agora. certo. Não importa o que é que nós temos nesse momento, mas nós precisamos de perceber que temos de Começar, é só começar. começar. É só Então, nós começar. vamos começar e claro que nós depois vamos evoluir, E porque melhorar. exatamente, porque a tendência é, se eu quero melhorar e impactar mais pessoas e a mim mesmo, né? Porque tudo é sobre nós, Sim, né? sim, primeiro eu Nunca trabalho é de sobre os casa outros, e exato. depois chamamos as Exatamente, visitas. Primeiro exatamente. organizamos a casa e depois Exatamente. chamamos as visitas. Chamamos as pessoas e dizemos, olha, vale a pena, comece, alinhe o seu propósito, veja o que é que você gosta de fazer na sua área Exato. de profissão, ou não, Ou não? ou até pode ser uma área que tu te conectaste e achaste, não, é isso que eu quero fazer agora para a minha vida, faça, né? Sim, sim. Faça, tenha coragem, vai atrás das formações, vai atrás das pessoas como consultor, temos aqui o Eduardo para ajudar-te a perceber, ai, agora eu quero abrir uma rota, parece ser uma rota, não é bem uma rota, dias eu vi um documentário sobre isso, que um simples contentor foi transformado numa loja. E eu disse, uau! Então quer dizer que nós... e é ambulante, Ok. onde ela para, vende, faz vendas online, as pessoas vão lá ter ao mesmo tempo que ela parou com o carro, né? Tem o outro lado. E então nós temos que cada vez mais evoluir, Uhum. acreditar na mudança, vale a pena mudar, vale a pena nos inspirarmos noutras pessoas, vale a pena construirmos, né, uma Angola diferente e estamos a produzir coisas nossas, né? Exatamente. Não é só ir buscar aquilo que não está bom Que não tá e bom que e a gente criticar. acha que criticar não vale a pena. Agora, mais um outro exemplo é que há pessoas que também fazem vídeos na rua, Exato, marginal exato, e onde se sentirem mais confortável na exatamente. praia E está tudo e está bem, tudo bem. e está tudo Impacta. bem, impacta. Cria, manda para o digital, as Exato, pessoas gostam, partilham exato, e vai. e Primeiro é o vai. propósito. Primeiro é o propósito. Cada um tem que acreditar no seu Temos que propósito. acreditar no Eu nosso estou na propósito. restauração, a doutora está no Exatamente, outro sítio e assim vamos. exatamente. É assim vamos caminhando. Está aqui os jovens da Da X-Click Chique, que têm nos acompanhado. X-Click, eu nunca sei dizer como deve ser, que eles passam a vida a corrigir-me. E pronto, o que é que nós queremos? Agora queremos falar para aqui para nossos acompanhantes, as pessoas que estão nos ouvir, nossos seguidores maravilhosos. Um beijo, obrigado mais uma vez por estarem cá, não é? Nós queremos que vocês compartilhem cada vez mais os nossos chás com propósito, porque são temas da vida real, coisas que nos acontecem, são propósitos de vida, são pessoas que decidiram evoluir, transformar-se, ficar uma pessoa diferente para poder não só impactar a si mesmo, né? Porque nós nos impactamos a nós mesmos quando nós acordamos e dissemos, uau, estamos vivos, vamos fazer o que hoje e temos Exato. ali a nossa agenda e começamos. E também
que vocês nos sigam. Se vocês gostaram do conteúdo, né, partilhem, compartilhem nas nossas redes sociais. E estamos abertos para mais conteúdos, mais chás, mais propósitos de vida. Temos vários, já temos alguma lista também, pronto, já temos algumas pessoas, agendas que nos conectaram com as suas agendas para virem cá ter o chá conosco, e nós achamos interessante, porque é isso que nós queremos, é olhar para nós, olhar para Angola, olhar para o nosso propósito, quem somos nós, o que é que nós queremos fazer, o que é que nós viemos cá fazer. Então nós pedimos para clicarem ali no nosso YouTube, inscreverem-se, Ikigai Angola, o caminho da transformação, no TikTok, no Insta, no Facebook, vão lá, compartilhem. Estamos aqui mais uma vez com o nosso chá com propósito, que desta vez foi o poder do ambiente como um espaço que pode mudar ou transformar ou dizer o que é que você é melhor. O sucesso. No final das contas é o sucesso. As tuas redes sociais. Pronto, as minhas redes sociais eu tenho o TikTok e o Instagram com Eduardo Xisupa, tudo junto. Eduardo Xisupa, tudo junto. Tenho também o LinkedIn, que é o Eduardo também Xisupa. Basicamente é um único usuário. Certo. Queria agradecer mais uma vez à equipa da Ikigai, ao time da X-Click. O ambiente está muito bonito. Muito obrigado. Já agora, o ambiente está muito bonito e estamos a falar do transformador. É verdade, é verdade. É muito bonito, é agradável, é impactante aqui esse espaço. Agradecer pelo espaço. Exato. Tem muita luz, apesar que eles depois até queriam fazer lá fora. Mas tá bom, Eu disse, não vamos fazer aqui dentro. Tá bom. Mas a próxima... Tem um ar mais, dá-me um ar mais vivo. Exato, dá um ar mais vivo e tal. Queria agradecer, é sempre bom estar aqui a partilhar conhecimento e experiência com os angolanos. Exato. Obrigado. Boa. Bem, nós agora vamos continuar, né? E vamos estar a dar o nosso final do que é que nós estamos a fazer, né? Dia 24 de maio nós vamos estar a falar sobre a influência das crenças no dia a dia. Só temos 20 lugares, a sala é pequena. E vamos aproveitar para vocês então conectarem-se conosco, ficarem atentos, seguirem as nossas páginas para não perderem absolutamente nada. Porque é verdade, quando sair, depois a gente não consegue controlar. Então você que é o nosso seguidor e quer fazer parte deste grande tema, a influência, Eduardo também estás convidado, Okay, muito obrigado. A influência das crenças do dia a dia, né? Porque às vezes as crenças não têm nada a ver com aquilo que nós já fizemos, tem a ver com aquilo que nos trava e não conseguimos fazer. E então queremos quebrar isso, desmistificar, sair desse local e perceber que vale a pena nós continuarmos a olhar, né, para aquilo que nos impede, e à frente tem um longo caminho. Então a gente vai olhar, ok, tenho uma crença, isto está-me a impedir, eu vou retirar e vou continuar a minha jornada. Então conto convosco, um beijo, até a próxima. Até já.